No ano reinado, Nabucodonosor teve sonhos. Sua mente ficou tão perturbada que ele não conseguiu dormir. Por isso, o rei convocou os magos, os encantadores, os feiticeiros, os astrólogos, para que lhe dissessem o que ele havia sonhado. Quando eles vieram e se apresentaram ao rei, ele lhes disse: tive um sonho que me perturba e quero saber o que significa. Então os astrólogos responderam em aramaico ao rei: ó rei, vive para sempre. Conta o sonho aos seus servos e nós o interpretaremos. Ok? Versículo 5. O rei respondeu aos astrólogos: esta é a minha decisão. Se vocês não me disserem qual foi o meu sonho e não o interpretarem, farei que vocês sejam cortados em pedaços e que as suas casas se tornem montes de entulho. Mas se me revelarem o sonho e o interpretarem, eu lhes darei presentes e recompensas e grandes honrarias, porque isso revelaram-me, por isso revelem-me o sonho, a sua interpretação. Versículo 7. Mas eles tornaram a dizer: conte o rei o sonho a seus servos, e nós o interpretaremos. Então o rei respondeu: já descobri que vocês estão tentando ganhar tempo, pois sabem da minha decisão. Até aí por enquanto. Vamos lá meio que imaginar esse contexto aí agora, para a gente estudar a primeira parte histórica, digamos assim, de Daniel. O que está acontecendo? Nabucodonosor, no segundo ano do seu reinado, 2 anos depois, se ele já estivesse lá, talvez aí entre 1 ano e meio e 2 anos depois que ele já tinha sitiado Jerusalém, levado Daniel já para Babilônia junto com os outros jovens, ele estava dormindo de boaça na sua cama real e sonhou. Quando ele acorda, esse sonho, a Bíblia fala que trouxe para ele perturbação. Sim, nós já falamos aqui sobre sonhos e contextos de sonhos. Antigamente, sonho era tratado de uma forma bem mais profunda do que hoje. Hoje, sonhos são mais estudos psicológicos e estudos de coisas que você viveu e tem traumas, do que propriamente algo que traga revelação. Só que aí eu vou abrir um parêntese antes da gente falar aqui da história de Nabucodonosor, para vocês já irem pensando. Deus, na época lá de Daniel, dos profetas, Abraão, Isaac e Jacó, né, que a gente leu, Deus dava sonho às pessoas? Trazia revelação através dos sonhos? Sim ou não? Sim, Deus fazia. Tanto é que a gente vai ter um exemplo que a gente falou da última vez aqui, que é Jacó. Jacó, ele teve um sonho. Alguém lembra do sonho de Jacó? Os anjos subindo e descendo as escadas. Ok, anjos subindo e descendo as escadas. Tá? Eu costumo sempre brincar, abrir um parênteses, que não é escada rolante, tá? É uma escada com degrau mesmo. Porque eu já vi desenhos animados evangélicos que mostram uma escada rolante, os anjos em pé, assim, tranquilão e descendo. Não. De um sentido de subir e descer, trazer bênção e levar? Não. Oração, muito bem, Arthur. Este era um dos sentidos daquele sonho, mas ademais não vamos entrar nesse sonho específico. Mas aí vem a pergunta: Deus, ele tratava com os homens antigamente através de sonhos? Sim. Ok, temos essa confirmação. Hoje em dia, Deus também trata com o homem através de sonhos? Sim. Mais ou menos do que no Antigo Testamento. Mais ou menos. Depende Não. do dom de cada um. É mais do que no Antigo Testamento ou menos que no Antigo Testamento? É essa a pergunta. Menos. Menos? Por que menos? Eu não posso dizer isso. Porque hoje as pessoas têm menos comunhão. Porque hoje as pessoas têm menos comunhão? Nada, no tempo de Noé só tinha ele de justo. Então menos comunhão não justifica Deus trazer sonhos.
Tanto que Faraó sonhou. Nabucodonosor e Faraó tiveram sonhos da parte de Deus que trouxeram revelação, mas eles não eram tementes a Deus. Tá? Então não entra muito no aspecto de comunhão. Já já a gente vai entender o porquê que hoje talvez a gente tenha essa ideia de que Deus já não fala tanto mais nos sonhos. Assim. Mas é uma coisa para a gente já ir pensando. Voltando agora, história de Nabucodonosor. Ele teve um sonho, acordou doidão, perturbado pelo sonho. Olha, esse sonho me tirou o sossego. Mandou chamar todo mundo. Quem foi? Magos, feiticeiros, astrólogos, adivinhos, a corja de macumbeiro inteiro. Só. Chamou alguém aqui na Bíblia falando que era temente a Deus, até aqui no versículo 8? Não. Era só quem jogava carta, quem adivinhava pela lua, pelo sol, pelas estrelas, jogando pedrinha pro alto. Só essas baboseiras. Aí eu vou abrir 2 parênteses nessa baboseira que tem muito a ver com seitas, heresias e religiões e outras coisas. Existe como adivinhar alguma coisa através desses processos? De astrologia, por exemplo? É tipo, ele joga. Astrologia é tentar fazer adivinhações ou trazer tomadas de decisões através da posição ou através de algumas informações dos astros, estrelas, lua, sol, planetas. Não são verídicas. Não são verídicas? Fazer feijão. Oi? É como se fosse, eles achavam que, sei lá, a lua tivesse amarela e o sol tivesse a 90 graus, alguma coisa assim, ia acontecer tal coisa. A gente vai ver muita coisa assim. Muita coisa relacionada à astrologia antiga tem muita coisa a ver com a ciência. E muita coisa tem a ver com idolatria. Qual o problema? Idolatria. Houve um momento onde que isso deixou de ser tudo astrologia e se tornou astronomia, que é a parte de ciências, ok? E astrologia, a parte realmente só de idolatria. Da viagem na batatinha. O que a astronomia vai trazer? Se a lua tiver, por exemplo, lua cheia, a maré, se não me falha a memória, a maré sobe. Existe isso? Sim. Existe, é ciência comprovada. A lua, pela sua gravidade ou pela gravidade da Terra atraindo a lua, pronto, já estou muito velho para lembrar dos meus tempos de escola. É mais para vocês, né? Eu, a Dani e a Vitória já estamos um pouco fora dessa. Já estou te incluindo na jogada, hein, Vitória? Eu tô na faculdade. Mas essa parte ainda é da 4ª, 5ª série. Essa também você já passou, ó. Ainda na quinta série, então não é do nada. Com certeza. Então, o que acontece? Tem sim algumas influências no físico, no natural. Nada relacionado ao que Nabucodonosor estava querendo. Outro costume é, por exemplo, consulta aos mortos. Misericórdia. A Bíblia vai falar de um rei que foi consultar os mortos. Alguém sabe quem é? Saul. E a Bíblia fala que Saul, quando falava consultando os mortos, ele falou com o espírito de Samuel. Aí vem, era Samuel falando com Saul? Não. Quem que era? Ninguém. A imaginação? Não. É ele próprio. O cão? O gato? Não, Toda vez. calma, Satanás. Prestem atenção nisso. Todas as vezes que nós vemos esse tipo de idolatria com consultas aos mortos, consultas aos magos, aos encantamentos, aos feiticeiros, são consultas relacionadas diretamente a demônios, entidades malignas. Ok? Vamos estabelecer uma coisa, já não tem nada a ver com o assunto, mas existe uma certa hierarquia dos demônios, onde Satanás, cabeça deles, lidera. Satanás não vai em igreja nenhuma atazanar ninguém, porque ele exerce uma hierarquia, ele chefia, ele comanda, e depois tem uma cadeia de comando. É como se fosse a tropa. Tem um general, não tem? Tem. Depois quem que vem?
A Inês está fazendo falta aqui agora. Comandante, O soldado, general, acho que é o comandante. Temos aí major, temos capitão, temos sargento. Soldado. Pronto, eu não me lembro das ordens, mas enfim, é assim. O mais por baixo vai ser o recruta. O mais alto, general. E no meio a gente vai ter major, capitão, almirante, soldado, cabo, sargento, tem essa turma toda. O mundo dos demônios é da mesma forma. Mas existem demônios que têm uma categoria específica para atuar em regiões ou em situações específicas, que é situações dessas, dentro de adivinhas. Portanto, para nossa aplicação prática, já no início da lição, todas as vezes que vocês verem aqui pessoas querendo ler a mão de vocês, pessoas querendo jogar carta para adivinhar o caminho de vocês, pessoas querendo falar, olha, deixa eu ver a linha das suas mãos, sei lá o que é isso, aquilo, se seu dedo é torto para a direita, tem isso. Isso são entidades malignas. Vocês estão me entendendo? Estamos claros quanto a isso? Vamos deixar então qualquer pessoa nos tocar? Não. Vamos deixar pessoas querer ler as nossas mãos, jogar as cartas para adivinhar o nosso futuro? Só que aí vocês falam assim, jamais eu vou deixar uma pessoa falar isso comigo. Só que a gente tem muita coisa relacionada hoje com rede social. Tem um monte no Facebook. Já viu muita coisa, que inclusive eu já vejo muitas pessoas velhas fazendo, velhas que eu digo adultas, né? Melhor dizendo assim. Adivinhe qual é o seu amor. Adivinhe quantos filhos você vai ter. Olha, faça aqui o relatório para saber quantas pessoas no mundo gostam de você. Com quem você vai casar? Com quem você vai casar? Que cor que vai ser o seu cabelo? O segundo emoji do teu telefone Como é que- identifica a tua vida amorosa. Outra coisa, olha, joga aqui esse joguinho que você vai saber o que vai te acontecer daqui a 2 anos. É tudo isso. E vocês brincam. Eu já te pedi para esperar, calma, já vou responder. Senão eu perco o caminho. Todas as vezes que vocês entram em redes sociais e fazem isso, vocês estão dando brecha para quem mesmo? Satanás. E passa despercebido. E eu tenho praticamente certeza que todo mundo que tem rede social já brincou numa dessas. Eu não tenho. Eu tenho praticamente certeza. Eu não tenho. A mim tem mas não. Se alguma vez vocês não brincou, tudo bem. Se brincaram, Não tudo brinquem bem. mais. Mas não façam mais. Por quê? Não, na ponta. Como diga, Vitória? Se não só tocar na mão, porque uma vez uma mulher chegou em mim e começou a pegar no meu cabelo. E eu vi que ela estava com um olhar de inveja, com um olhar ruim. Não só na mão, que as pessoas podem ler a mão, não sei o quê, mas aqui em si próprio, na gente. Não, tocar. Não. Exatamente. Tudo que a gente deixa de permissão para entrada, ou para, não é entrada de demônios, mas para a ação dos demônios, isso gera consequências na nossa vida. E consequências boas ou ruins, galera? Ruins. Por quê? O diabo ele pode agir na sua vida se você não der permissão? Não. Por que não? Porque se você não está dando permissão para o diabo, significa que você está debaixo da autoridade de quem? O diabo pode tocar em você debaixo da autoridade de Deus? Só se Deus permitir. Só se Deus permitir. Com algum propósito, que é o caso do João. Só que é um propósito específico de quem? Do diabo? Não. De Deus. Mas o tocar do diabo não é de tocar diretamente na sua vida. Tem um porém. Vamos lembrar a história de Jó? Como é que foi? O que acontece? Aconteceu todo o percurso da vida de Jó. Só que Deus deixou uma coisa clara com Satanás: não toque na vida dele. Então tudo que Deus permitir é suposto aquilo que nós podemos suportar em Deus. Então, não entrem nessas brincadeiras. Igual a Vitória falou, não é qualquer pessoa que te toca. Olhares de inveja, olhares de maldade, olhares de
palavras de maldição. Tudo isso, então isso pega, o macumbeiro só olha para mim, eu tenho que ficar com medo? Fizeram aqui uma encruzilhada aqui, eu não posso passar? Não! O Deus que existe em vocês é maior do que tudo isso. Só que a Bíblia nos manda vigiar. Fugida parece do mal. Vigiar significa que você não tem que dar brecha. Uma coisa é você estar com as muralhas erguidas e sofrer um ataque. Outra coisa é você escancarar as portas, derrubar a muralha e sofrer um ataque. Entenderam? As muralhas quem constrói são as atitudes que vocês têm. Entenderam isso? Ótimo. Alguma pergunta relacionada a esse momento? Pertinente. Não? Sim. Diga, Arthur. Também tem aqueles de repasse isso para 10 pessoas, senão alguém vai morrer. E são outras correntes também, não é o mesmo significado, mas é a mesma, como é que eu posso dizer? Vem das mesmas ideias. Repassa isso para 10 pessoas, senão alguém morre. Repassa isso que você vai ganhar isso. Repassa para você ganhar aquilo. Eu já vi. São coisas que nós não devemos ficar envolvidos com isso. Não vai trazer nada de bom para nós, tá bem? Gonçalo, rápido. Um dia eu fui ao Tira a máscara, por favor. Um dia eu fui ao continente com o meu pai e quando chegámos com as compras vimos um papel a dizer para nós irmos a um sítio ver o nosso futuro. O meu pai pegou em quase todos os carros que estavam lá e pôs aquele no lixo. Tira a A máscara. Eu já vi também no TikTok, mas já que eu não tenho, que enviaram uma mensagem a dizer queres ganhar não sei quantos seguidores cá, não sei o que, passa isto para 30 pessoas. Tá. É a mesma coisa que nós estamos falando. Tudo isso, todo mundo aqui já viu alguma coisa relacionada. Tudo isso, de forma direta ou de forma indireta, tem a mesma função ou a mesma ideologia do que Nabucodonosor está querendo com os seus feiticeiros, magos. Tá bem? Muita atenção, porque isso significa que as coisas vêm de forma camuflada. É só um joguinho no Facebook, o que isso tem a ver? É só uma coisinha no Instagram. São portas de entradas que nós estamos dando autoridade para que demônios possam agir no decorrer da nossa vida. Devemos fazer isso? Não. Então evitem. Pensem antes dessas coisas, antes de fazer essas coisas. Tá bem? Alguma dúvida quanto a isso para a gente colocar em prática para a nossa informação de prática da palavra? Não? Aí no Zoom alguma dúvida? Tranquilos? Bom, Paulo, tranquilo? Paulinho, liga a câmera, pelo menos para eu te ver. Vou seguir aqui. Só que Nabucodonosor, quando ele chama esses feiticeiros, eu faço ideia que ele também fosse um cara muito inteligente. O que ele faz? Olha, é o seguinte, corda de feiticeiro, vocês não têm que interpretar o meu sonho apenas. Eu sonhei, vocês têm que contar aquilo que eu sonhei, ou seja, adivinhar o que eu sonhei e explicar o que significa o sonho. O que eles falam? Nabucodonosor, conta o sonho que a gente interpreta. E Nabucodonosor, contem-me o sonho e interpreta o sonho. E os feiticeiros, não, primeiro você tem que contar o sonho. Até que surge uma ameaça. Qual é a ameaça? Olha, se vocês interpretarem o sonho e fizer tudo ok, beleza, vocês vão se encher de riqueza. Se não, tá todo mundo morto. Vou partir, picar, fatiar, pôr na quitanda para vender em fatia igual presunto e depois derrubar a casa, acabar com a sua. O derrubar a casa e se tornar entulho tem a ver com o seu nome de família, a sua não só descendência, mas o seu legado inteiro vai ser o quê? Como um monte de entulho. Ou seja, toda a sua descendência, o seu nome, a sua existência deixa de ter. Não existe mais. Entenderam isso?
Alguma dúvida nesse aspecto? Diga. Não. Tá bem. Vamos lá então, a partir do 9. Posso ler sua palavra? Oi? Posso ler sua palavra? Hã? Posso ler sua palavra? Se contarem o sonho, todos vocês receberão a mesma sentença, pois vocês combinaram enganar-me com mentiras, esperando que a situação mudasse. Contem-me o sonho e saberei que vocês são capazes de interpretá-lo para mim. Os astrólogos responderam ao rei: não há homem na terra que possa fazer o que o rei está pedindo. Nenhum rei, por maior e mais poderoso que tenha sido, chegou a pedir uma coisa dessas a nenhum mago, encantador ou astrólogo. O que o rei está pedindo é difícil demais, ninguém pode revelar isso ao rei, senão os deuses, e eles não vivem entre os mortais. Isso deixou o rei tão irritado e furioso que ele ordenou a execução de todos os sábios da Babilônia. O que eles falam com o Nabucodonosor? Nabucodonosor, o negócio é o seguinte: pode ter rei poderoso, cheio do ouro, da prata, que manda, desmanda, que governa, não interessa. Nenhum rei pode pedir isso, porque isso o homem não pode fazer. O homem não pode fazer. Foi a única coisa interessante e verdadeira que esses magos falaram. Porque, de fato, o homem não pode fazer. A Daniela é a mãe do Samuel. Você consegue ler o pensamento do Samuel? Eu consigo sondar diante das atitudes dele. O pensamento dele. Mas o pensamento não. Nicole e Yasmin, vocês são irmãs. Isso mesmo, pai e da mesma mãe. Vocês conseguem ler o pensamento um do outro? Não. Não? Só a cara de coxinha? Quer dizer, Te conheço muito bem, Maria. cara dela? Alguma, igual a Daniela falou, algumas atitudes dá para saber o que é. Outras atitudes não dá. Mas eu consigo ler seu pensamento? Não. Impossível. Né? Para o homem, impossível. Os magos estavam certos nesse aspecto. O que Nabucodonosor queria? Ele queria não ser enganado. Por que ele não queria ser enganado? É simples. Olha, eu sonhei, quando eu estava na mão com uma coisa que era assim, parecia algodão, era colorida, eu punha na boca e dissolvia. Colorida. Ela tem problema com ela. Era colorida e era doce, desfazia na boca. Com o que eu sonhei? Algodão doce. É difícil interpretar o meu sonho? Não. Se Desde que você... vocês entendam algumas coisas. Eu sonhei que eu entrei num lugar e tinha outra pessoa do lado. E eu disse assim: eu preciso ir para tal lugar. Eu encostei, quando eu abri os olhos eu estava neste lugar. Eu dei ele um dinheiro e fui-me embora. Onde que eu fui? Taxista. No táxi. Rodoviária. A rodoviária. Viu? No ônibus. O que Nabucodonosor queria? Não ser enganado. Se alguém fosse capaz de entender, ou melhor, de adivinhar o sonho dele, com certeza poderia interpretar, mas com interpretação verdadeira. Muito provavelmente Nabucodonosor já havia passado por situações, perante essa informação, onde que os adivinhos dele só tinham feito besteira. Ah, eu sonhei com uma abobrinha. E eles falaram assim: não era uma abobrinha, Nabucodonosor, era uma baleia. E aí Nabucodonosor estava esperando a baleia 2 anos. E nada. Entenderam o que ele queria? Sim, Mas os magos estavam certos. Não há homem que possa fazer. E aí o que ele fala? Vou matar todos os sábios do reino. Quem que se inclui na característica de sábio? Daniel. Eu. E os seus amigos. Lembra lá atrás que eles foram colocados como os mais sábios, 10 vezes mais sábios do que todos os dos reinos? Do reino. Se tivesse que matar os sábios, ia começar por quem? Daniel, porque era 10 vezes mais inteligente. Eles não eram os mais inteligentes? Sim. Daniel e os outros estavam aqui? Sim. Sim, aqui? Não.
Daniel batendo tamborim, Não. batendo pauzinho, não dá. Tava com Então, Daniel, ele não estava aqui. Muito provavelmente, o que Daniel estava fazendo? orando. Dormindo. Deve ser. Daniel, cara, dormindo. Tá dormindo e orando ao mesmo tempo. Eu percebi. E assim, versículo 13. Então, alguma dúvida quanto a isso? Estão entendendo bem? Tranquilos? 13. Oi, Paulo, não? E assim foi emitido um decreto, ou seja, um documento autorizado pelo rei para que fossem mortos os sábios, os encarregados, os sábios. Os encarregados saíram à procura de Daniel e dos seus amigos para que também fossem mortos. Viu o que eu falei? Vão matar os sábios. Quem que vai ser os primeiros a morrer? Daniel e seus amigos. Eles estavam com uma turma no palácio. Eles foram atrás de quem? Daniel e os outros amigos. Quem são? Sadraque, Mesaque e Abednego. Sadraque, Mesaque e Abednego são nomes babilônicos. Quais são os nomes judeus? Misael, Azarias e Ananias. Misael, Ananias e Azarias. Muito bem. O que acontece? Verso 14. Arioque, o comandante da guarda do rei, já se preparava para matar os sábios da Babilônia, quando Daniel dirigiu-se a ele com sabedoria e bom senso. Como é que Daniel chegou? Você é louco, irmão? Você quer me matar? Né? Não. Sabedoria e bom Senso. Daniel pegou um porrete desse tamanho, vem pra tu ver. Não é Bruno, é Daniel. Ó, lindo. Como é que Daniel chegou? Vamos lá, todo mundo. Como é que Daniel chegou? Com sabedoria e bom senso. Sabedoria. Mais fácil. O segundo item tá escrito. Pensa antes de fazer. Bom senso. Saiba agir. O que diz o versículo 15? Ele perguntou ao oficial do rei: por que o rei emitiu um decreto tão severo? Arioque explicou o motivo a Daniel. Diante disso, Daniel foi pedir ao rei que lhe desse um prazo e ele daria a interpretação. Daniel chega para Arioque: meu amigo, o que está pegando? Por que o rei está zangado desse jeito aí? Então, Daniel, vem uma turma aí dos batedores de tambor aí e tal, e falou com o rei que interpretava o sonho. O rei falou que era para adivinhar, não adivinhou, o pau está quebrando. Ah, é? Então faz o seguinte, deixa eu falar com o rei. Nabucodonosor, é o seguinte, me dá um tempinho, pequenininho, eu só vou ali resolver um negocinho e já volto para a interpretação do sonho. Nabucodonosor deve ter falado: mas você vai ali aonde? Homem não consegue, mas eu conheço alguém que resolve o problema. Espera aí que eu já volto. Dandan. O Dandan. É o dorminhoco. 17. Daniel voltou para casa, contou o problema aos seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, e lhes pediu que rogassem ao Deus dos céus que tivesse misericórdia acerca desse mistério, para que ele e seus amigos não fossem executados com os outros sábios da Babilônia. Nós temos aqui aspectos de Daniel que devem ser imitados por nós perante as situações em que nós somos colocados de formas talvez similares ou não tão similares, mas que são necessárias as mesmas atitudes. A primeira atitude é agir com sabedoria. A segunda é ter bom senso. Calma. Bom senso e sabedoria está dentro da calma. Isso foi o que eu pedi hoje. Então o que acontece? Qual é o terceiro ponto que Daniel faz?
em ordem aqui. Oração. Ele foi procurar a resposta Com Deus. com Deus. Só que antes de ele procurar a resposta com Deus, ele pede uma coisa aos seus amigos. Ele pede ajuda. Oração. Nos dá dois aspectos aqui. O primeiro aspecto, nós temos que saber como agir para nós, com sabedoria e bom senso. E o segundo aspecto, nós temos que buscar ajuda em irmãos, que foi o que ele fez com seus 3 amigos, e buscar a ajuda, digamos assim, maior, ou a solução de fato do problema em Deus. Se Deus é todo poderoso, por que Daniel não foi pedir só para Deus e largou os amigos dele para lá? Porque Por Eles quê? têm comunhão. Porque não é assim que funciona. Não é assim que funciona, é uma coisa muito lógica. Não, porque é o interesse Era de todos. música. lembrei de uma coisa. Só você tirar a máscara e falar. Deus não tinha abençoado só Daniel 10 vezes mais inteligente, mais sábio, tinha abençoado mais os 3 amigos, e então ele não podia fazer sozinho, porque ia estar a ser egoísta, sendo que não era só ele que estava lá sozinho. Dani. É porque eles viviam em comunhão como irmãos. Então, e o assunto não interessava somente a Daniel, mas também aos seus amigos que estavam com ele na mesma situação. Eu ia dizer duas coisas. Tira a máscara e fala. Eu ia dizer 2 coisas. Uma que eu lembro que tá na Bíblia, que eu não lembro onde. Que onde tiver 2 ou mais pessoas dentro do Reunidos, não, sim. E também porque eles são irmãos e tem que cooperar. Daniel disse para eles o problema, pediu ajuda. Ele sabia que ele podia contar com os irmãos. Pronto. A situação que Daniel e seus irmãos vivem aqui é uma situação muito similar ao que a igreja do Senhor vive nos tempos de hoje. Olhem como é que o livro de Daniel é tão profético que ele traz revelações dos dias de hoje com as histórias que aconteceu lá atrás em Daniel. Quando estavam aqueles 4, eles representavam, ou melhor dizendo, eles eram da mesma forma como é a igreja de Cristo hoje no mundo. A igreja de Cristo, como é que funciona? O pastor tem que chegar aqui, mexer no som, cantar, pregar, evangelizar, limpar a igreja. Hã? Cada um tem a sua função. Já pensou? O pastor chegar, todo mundo chegar, sentar para assistir o culto. O pastor corre, prega, volta, toca violão, canta, vai no som, volta, dança igual vocês. Se o pastor estiver assistindo a parte da dança, ele já vai chorar. Toca o violão, depois vai tocar lá a bateria. Porque somos irmãos, com um corpo. O corpo não é feito só do dedo, só da mão, só do pé. Ele é feito de várias partes, onde todas elas cooperam para um bem comum. Daniel, não havia necessidade espiritual, no sentido de buscar resposta com os amigos, não havia essa necessidade, mas ele opta por fazer necessário. Significa o quê? Que se Daniel dobrasse o joelho sozinho e orasse a Deus, Deus também iria responder. Só que o peso que saía sobre as costas de Daniel seria muito maior. A responsabilidade e o peso, o fardo é muito maior. Quando Jesus deixa uma coisa específica, que é, troca comigo o seu fardo, porque o teu é pesado, mas o meu é leve, ele inclui como é que eu posso dizer? Ele inclui a questão de que vocês vão estar trabalhando como um corpo. O peso vai ser dividido em todos. Quer ver um exemplo prático do que a gente tem aqui? Vocês 4 que dançam. Quando alguém não está mal, quando alguém não pode dançar, as outras não ajudam, não dançam no lugar. Mesmo que seja um aqui, dança. Porque existe uma cooperação, uma divisão do peso. É assim que funciona. E Daniel, ele entende isso, e os seus 3 amigos também entendem. E depois eles vão buscar a resposta final, a solução do problema em Deus. Porque eles não conseguiam resolver. Senão Daniel falava assim, ô rei, manda chamar meus 3 passas, nós 4 resolve isso aqui em 2 palitos. Foi isso que ele fez? Me dá um tempo que nós vamos procurar a resposta.
mas eu vou dividir o fardo e vou procurar a solução no local que eu preciso encontrá-la, em Deus. Até aí tudo bem? Isso são aplicações práticas da palavra de Deus no nosso cotidiano. Agir com sabedoria, agir com bom senso, entender que não estamos só, mas entender também que em Deus é que temos as respostas ou a solução dos problemas, das adversidades. Isso são aplicações práticas. Entenderam? Já foram 2 hoje. Continuando aqui, o 19. Então o mistério foi revelado a Daniel de noite, numa visão. Daniel louvou o Deus dos céus. Vejam que os 4 estavam orando, mas Deus opta por revelar a resposta só a Daniel, porque Daniel foi entregue o dom de revelação de sonhos. E visões. A ele foi entregue esse dom, mas ele precisou dividir o fardo com aqueles que não tinham dom. Significa que, a exemplo aí de novo do ministério de dança, ele precisa contar enquanto pessoas com o ministério de louvor. Precisam contar com quem está lá atrás no equipamento de som. Precisa contar até com quem varre a igreja. Porque se não varrer, deixar aqui umas pedrinhas e vocês ajoelhar em cima dessa pedrinha, eu duvido que vocês continuem no mesmo passo de dança. Tem que ser. Não é mesmo, cai pro lado na hora. Então entendam que existe cooperação no mundo cristão. É necessário. E antes mesmo de Cristo vir, Daniel já demonstra isso aqui. Tá bem? Verso 20. E disse: louvado seja o nome de Deus para todos sempre, e a sabedoria e o poder a Ele pertencem. 21. Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Sabedoria aos sábios e discernimento aos que sabem discernir. Está falando dos magos, feiticeiros e apócrifos e escambau? Não. Está falando de pessoas que buscam a sabedoria. Sabedoria não é jogar pedrinha no chão e falar qual é o futuro das pessoas. Entenderam? Só um segundo que a gente vai acessar o Zoom de novo. Sabedoria. E no versículo 21. Sabedoria aos sábios, ou sabedoria a quem busca sabedoria. Discernimento, ou, no caso, igual na versão da Nick, inteligência a quem busca ser inteligente. Tá bem? A Bíblia vai deixar bem claro que a sabedoria nós temos que buscar ela num único lugar, hein? Deus. Conhecimento nós vamos agregando ao longo do tempo. Eu aprendi coisas com meu pai, com a minha mãe, com meus tios, com meus irmãos, com a minha mulher, com meu filho, com todos vocês que estão aqui, e ainda vou continuar aprendendo até meu último dia de vida. Mas não significa que aquilo que eu conheço a partir de vocês estejam certo ou esteja errado, esteja de acordo com a Bíblia ou fora do acordo com a Bíblia. Aí entra a parte da sabedoria de Deus, que é saber discernir. É isso que está dizendo aqui. Inteligência no sentido daqueles que sabem discernir é daquele ponto de você falar assim: eu preciso aprender isso porque isso é uma coisa útil. A partir do momento que seja uma coisa útil no sentido pleno, bom de si. Por exemplo, um assaltante de banco que aprende a fazer um roubo perfeito. Ele sabe desarmar o sistema de segurança, ele faz igual nos filmes de espiões, pula no meio dos lasers, roda, põe uma moeda no lugar e o trem dispara. Isso. Aprendeu coisas erradas. Tem conhecimento? Tem. Tem um bom conhecimento naquilo? Tem. Só que aprende para uso errado. A sabedoria que Deus entrega, ela é para um uso
As pessoas usam sempre para coisas corretas? Não. A falta do discernir está aí. Entenderam? É o que a gente estava vendo a respeito, por exemplo, dos astrólogos. Porque quando a lua estiver cheia, os deuses, sei lá do que, façam com que a água que está aqui suba. Não, isso é coisa natural. Deus, quando fez o mundo, o universo, ele já fez para isso. Já foi uma coisinha que ele colocou ali, vou fazer um detalhe aqui. Quando a lua estiver assim, a água sobe. E pronto. Deus fez. Eles só descobriram isso. Só que usa isso de uma forma mal. Errada. Muito bem. Entenderam isso? Mas isso é mentira, né? Sim. Não, isso é ciência. Isso é verdade, sério. Sim. Se a luz tivesse Versículo 22. Gonçalo. Revela coisas profundas e ocultas, conhece o que jaz nas trevas, ou seja, o que está escondido ou enterrado na escuridão, e a luz habita com ele. A luz no sentido de clareza, no sentido de saber todas as coisas e discernir todas as coisas. Eu te agradeço e te louvo, ó Deus, dos meus antepassados. Tu me deste sabedoria e poder e me revelaste o que te pedimos. Revelaste-nos o sonho do rei. Então Daniel foi falar com Arioque, a quem o rei tinha nomeado para executar os sábios da Babilônia, e lhe disse: não execute os sábios, leve-me ao rei, e eu interpretarei para ele o sonho que teve. Imediatamente, Arioque levou Daniel ao rei e disse: encontrei um homem entre os exilados de Judá que pode dizer ao rei o significado do sonho. O rei perguntou a Daniel, também chamado Beltesazar. Beltesazar é o nome babilônico que o rei Nabucodonosor deu para Daniel. Bem, você é capaz de contar-me o que vi no meu sonho e interpretá-lo? Daniel respondeu: nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou. Mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. É uma visão apocalíptica. O sonho e as visões que passaram por tua mente quando estavas deitado foram os seguintes. Aí vamos fazer um breve parêntese aqui. O rei Nabucodonosor sonha com o apocalipse. Agora vocês entendem por que ele estava assustado? Desesperado? claramente, né? O apocalipse. Diga, Maria. Versículo 29. Quando estavas deitado, ó rei, tua mente se voltou para as coisas futuras. Aquele que revela os mistérios te mostrou o que vai acontecer. Vírgula. O que acontece? Entra aqui o que a Vitória falou no iniciozinho, quanto à revelação de Deus através dos sonhos com a questão de comunhão. Por que Deus mostrou para Nabucodonosor e não mostrou para Daniel? Porque Nabucodonosor era mais importante e poder espalhar essa mensagem? Não. Não, então Porque não você percebeu percebeu a a gente gente Isso ia acontecer com Nabucodonosor. Isso é uma visão apocalíptica, não tem nada a ver com Nabucodonosor. Porque Vitória? Então por que Porque não servir a Deus. Porque não servia a Deus, então Deus mostrou para ele porque não Não, por servia. uma questão política. Estava Não, ligado com a Deus questão não de sabia, reinos. porque Daniel tinha comunhão com ele. Entendi. Ah, tá, por causa de ser uma visão apocalíptica? Por que, Dani? Eu acredito que ele mostrou para Nabucodonosor, porque como rei, ele estava ali envolvido em questão de império. Eu acho que tem a ver mais com essa questão política, porque tem a ver com, de certa forma, com isso. Bom, vamos entender assim. O primeiro sentido que eu quero que vocês entendam é que tudo isso é só especulações. Porque a Bíblia não vai especificar por que Deus falou com Nabucodonosor através do sonho e com Daniel. E por que falou com Nabucodonosor e não com Daniel? A resposta mais correta é o que a Daniela disse, porque Deus quis. Se vocês não gostam dessa resposta, vocês escutam com ele. Porém, vamos... O zoom e a gravação. Vamos especular, tá? Ter ideias a ponto disso.
São ideias muito interessantes que vocês levantaram. Só que politicamente não faz tanto sentido assim, porque são coisas futuras. O que Nabucodonosor podia fazer? Nada. Por que Deus não mostrou para Daniel? Porque eram coisas terríveis. Só que Deus não mostrou para Daniel. Quando Daniel ora, Deus mostra o sonho que Nabucodonosor teve, exatamente como Nabucodonosor sonhou. É como se Daniel tivesse sentado no sofá e o sonho de Nabucodonosor estivesse passando na televisão como se fosse um filme, para nós entendermos, tá bem? Por favor, não vai falar que no Velho Testamento eu falei que Daniel estava sentado no sofá assistindo televisão e o filme era a cabeça de Nabucodonosor. A gente põe amor nas suas palavras. Põe amor isso aí, filhota. Põe amor nas minhas palavras. É uma ideia da gente imaginar uma forma mais fácil da gente entender. Põe amor nas minhas palavras. O que acontece? Então, Deus também traz a resposta para Daniel. Qual foi a sua fala, o Picote? Você não falou? Eu falei, mas não esqueci. Tá, foi. O que acontece? Eu especulando e estudando algumas coisas, creio que tem muita coisa a ver com a questão de autenticidade. Tem um pouquinho a ver com o que a Vitória falou de forma indireta e com o que a Daniele falou de forma indireta. Não que o rei politicamente pudesse fazer alguma coisa, mas ele era o governador do império. Quando ele falava, se tornava verdade, mesmo que ele estivesse errado e mentindo. O rei virava e falava: eu acordei hoje, subi num pé de melancia e tirei de lá 3 melancias. Vocês já viram pé de melancia? Não. Melancia dá no chão uma rama. Porque ele é muito pesado. Tá passando debaixo do pé da melancia, ela cai. Mas se o rei falasse que isso aconteceu, o que os sábios iam falar? É verdade. Melancia dá numa árvore. Se você passar debaixo, ela cai na tua cabeça. Parabéns. Então, por causa dessa autenticidade, ok? Por conta dessa autenticidade, é uma das probabilidades que Deus tenha mostrado para Nabucodonosor. Tem a ver um pouco com o que a Vitória falou também, no sentido de temer. Não no sentido de Daniel ter medo, mas no sentido de Nabucodonosor se mostrar apavorado com aquilo que ele viu. Lembrando que o império de Nabucodonosor está representando para nós aqui, dentro do livro de Daniel, trazido para os nossos dias, de forma prática, como um mundo fora do cristianismo. Não o cristianismo de religião, o cristianismo de viver Cristo, tá bem? O mundo, ou seja, Nabucodonosor representa tudo aquilo que está fora do contexto cristão prático. O que Nabucodonosor tem quando ele sonha com o Apocalipse? Medo e pavor. O que o mundo vai ter quando Jesus voltar? Medo e pavor. Medo e pavor. Estão entendendo isso? Conseguem perceber essas pequenas ligações? Tá? São coisas que nós vamos trazer do livro de Daniel para a prática dos nossos dias hoje. Daniel falou que ia ter uma igreja pregando isso? Não. A Bíblia está dizendo isso, que ia ter aqui uma igreja que Nabucodonosor representava o mundo? Não. Mas é uma forma interativa da gente entender e compreender o livro de Daniel, aplicando ele nos dias de hoje. Fazendo um paralelo. Tá bem? Claro até aí, galera? Aí no Zoom também? Claríssimo? Tá bem. Versículo 30. Quanto a mim, esse mistério não me foi revelado porque eu tenha mais sabedoria do que os outros homens, mas para que tu, ó rei, saibas a interpretação e entendas o que passou pela tua mente. Tu olhastes, ó rei, e diante de ti estava uma grande estátua. Aqui entra na visão ou no sonho que Nabucodonosor teve. E nós não vamos falar dela nessa aula, tá? Só vamos terminar de ler aqui. Diz assim, ó, uma grande estátua.
uma estátua enorme, impressionante, e sua aparência era terrível, amedrontadora. 32. A cabeça da estátua era feita de ouro puro, o peito e os braços eram de prata, e o ventre, ou seja, o abdômen, e os quadris, cintura, eram de bronze. As pernas eram de ferro, e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto estavas observando, uma pedra soltou-se sem auxílio das mãos, atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmagou. A sua versão diz que a pedra soltou da montanha? Sim. Pronto, a minha versão não diz. E poucas versões vão falar, a sua que é contemporânea que fala. Sem que ninguém tivesse empurrado. Sem que ninguém tivesse empurrado. Então, o ferro e o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados, viraram pó, como o pó da debulha do trigo, na eira durante o verão. O verão, o que significa? Pó bem fininho, tá? Isso é o trigo, quando ele é amassado, a farinha de trigo, pronto, vocês conhecem, vira aquilo ali. O vento os levou sem deixar vestígio, mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu a terra toda. Foi esse o sonho e nós o interpretaremos para o rei. Tu, ó rei, és o rei de reis, o Deus dos céus. O Deus dos céus te tem dado domínio, poder, força e glória. Até aí por enquanto. Calma. O que eu quero que vocês façam para a próxima aula? Um esquema prático do que a gente está estudando aqui, do que a gente vai ver. O que é um esquema prático? Vocês vão desenhar a estátua que Nabucodonosor sonhou. Como é que vocês vão desenhar a estátua que Nabucodonosor sonhou? Não sei, vocês que são os desenhistas. Porém, existe... Já entendi. Calma. Porém, existe uma regra. Vocês têm que obedecer fielmente o que vai dizer a partir do versículo 37, que a gente já até começou a ler. A partir do verso 37, nós temos a descrição de tudo que vai falar. Bom, na verdade começa um pouquinho antes, quando Daniel já fala assim, era uma estátua terrível, né? Essa estátua terrível tinha a cabeça de ouro. Oi? 32. A partir do 32, obrigado, Nick. O desenho tem que descrever lá o material, através de cores, através de palavras, e descrever o que está aí no final do capítulo 2. Tudo que está aí do 32 em diante, vocês vão desenhar e passar para o papel. Dúvidas quanto a esse dever para a próxima aula aqui, os meninos presencial? É preciso fazer o rosto. Pois, porque a cabeça Tira a máscara de de pergunta. Tem um foto ali que diz que mostra exatamente como era a estátua. Posso tirar uma foto? Tirar uma foto pode, mas eu quero desenho, eu não quero uma cópia. Não é para você tirar xerox. Eu não tenho. É para desenhar. Não. Pode pesquisar na internet? Posso pesquisar na vocês internet. acham, gente? Só que vocês vão pesquisar na internet e vai ter muita abobrinha. E se vocês me trazerem abobrinha, vocês vão se encrencar. Pois, porque a Bíblia está lá para consultar. Porque a Bíblia está lá para consultar e está de forma clara. Claro. Aí no Zoom, tá só a Vitória, o Paulo caiu a conexão, daqui a pouco ele deve voltar. Vitória, tá tranquilo quanto a isso? Eu não entendi muito rápido o versículo 37 e 38. 37 e 38? Deixa eu ver o 38. É do 30. Vamos lá. Tu, ó rei, é rei dos reis, o Deus do céu. Tu, ó rei, és rei dos reis. Ponto. O Deus dos céus te tem dado domínio, poder, força e glória. Isso diz respeito a toda autoridade ser de Deus e emanar ou vir ou ser provida através de Deus, para todo domínio, governo da terra. Um governante só tem autoridade porque Deus permite que tenha. A autoridade que vem de Deus. É isso que está no 37. O 38 diz assim:
nas tuas mãos ele colocou a humanidade, os animais selvagens e as aves do céu. Onde quer que vivam, ele fez de ti o governante deles todos. Tu és a cabeça de ouro. O que está dizendo aqui para Nabucodonosor? Daniel está falando a respeito do império que Nabucodonosor já conquistou. Nabucodonosor ele fez não só com Judá, mas ele fez com vários povos a mesma coisa. Ele chegou, dominou a nação, tirou o que era de valioso, ouro, prata, pessoas inteligentes, capazes, tirou a força da cidade, colocou nessas nações governantes que estavam sujeitos a ele, e assim ele fez um império. Quem dava a última palavra era Nabucodonosor. Tinha rei nas outras nações? Tinham, mas estes reis das outras nações tinham que responder ou deviam autoridade a Nabucodonosor, rei dos reis. Entendeu, Vitória? Sim. Ok, o sentido é esse. E aí vai dar a descrição e vai falar que Nabucodonosor é o cabeça de ouro. Então, vocês já vão puxar lá uma setinha, quando vocês desenharem lá a cabeça de ouro, e essa cabeça de ouro vocês vão colocar lá, simboliza o império da Babilônia, do rei Nabucodonosor. Entendeu? E assim por diante. Até aí vai ficar um show de obra de arte. Todos vocês tragam o desenho feito e as anotações feitas. Tá bem? Não é para chegar aqui terça-feira e correr para fazer aqui. É para trazer Aqui feito. não vai fazer. Entenderam? É trabalho de casa. Tem tempo que tem uma semana. Tem uma semana. Pronto. Galerinha, vamos só orar aqui rapidão. Olha, vocês vão ler aí até o versículo 49. 32 ao 49 não é muita coisa, pouquinho versículo. Não dá nem 20 versículos, molezinha de fazer. Tá bem? 18. A honra, toda a glória, toda a majestade, obrigado pela tua graça e bondade, nos trazer conhecimento, nos trazer, ó Pai querido, falar desenvolvimento na nossa fé e desenvolvimento no conhecimento da tua palavra. Eu te peço, ó Pai, que tudo aquilo que aprendemos na história, tudo aquilo que aprendemos, ó Pai querido, Pai amado, de envolvimento com a tua palavra, tudo aquilo que aprendemos de aplicação prática das nossas vidas, venha nos trazer à memória, dia após dia, para que nós não venhamos esquecer e venhamos guardar a tua palavra nos nossos corações e aplicá-la de forma verdadeira, em nome do Senhor Jesus. Te agradecemos e te louvamos, para a honra e glória do Senhor. Amém. Amém. E glórias a Deus. Amém.